Olá, queridos amigos do Facebook e do nosso canal FEPB TV no YouTube. Aqui estamos, virando o ano, maravilhosamente bem por estarmos com vocês, juntos, nessa quarta-feira para darmos início a mais um Página Aberta. E hoje vamos abrir o livro Fonte Viva, capítulo 54, com o título Procuremos com Zelo. Eu acho que é bem propício, olhando direitinho para uma virada de ano, né? Primeiro dia do ano, né? Tem tudo a ver. Então, abram um livro juntos conosco, o Fonte Viva, capítulo 54, e vamos ver o que é que a espiritualidade tem a nos ofertar, inserido num capítulozinho da primeira carta a Coríntios, do nosso inestimado apóstolo Paulo. Então, vamos lá, né? O versículo fechando o capítulo, né? O 31, mas aí a gente vai se reportar. Pronto, aí, 31 virada de ano. Primeiro, tá vendo? É o fechamento. Eu não digo que tem tudo a ver. O fechamento mesmo do capítulo, né? O último versículo. E é muito interessante essa carta, né? Uma das cartas mais estudadas, a gente já até comentou aqui, uma das cartas mais estudadas de Paulo, né? Essa carta é muito interessante como ele vai trazendo algumas observações, como todas as suas cartas, a gente sempre reforça isso, né? As cartas de Paulo têm esse objetivo de auxiliar aos novos cristãos daquela época e tão atual hoje, não é? 2020, onde estamos aí virando uma década, não é? Entrando em 20 anos do ano, entrando, né? Em mais uma década, né? Exatamente, entrando em mais uma década. E aí, Queiroz, nessa parte, como eu disse, o capítulo é grande, mas na metade do capítulo, ali por volta do versículo 12, Paulo, ele começa a fazer uma comparação, uma analogia entre o corpo humano e todos nós que formamos, que congregamos com a sociedade. Então ele faz esse paralelo, essa analogia muito interessante. Quem tiver aí o Evangelho, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, possa ler com calma, analisando ponto a ponto dessa carta magnífica. Ele começa dizendo, Queiroz, que um corpo é formado de muitos membros, né? E todos os membros é que formam o corpo. Sem um membro, o corpo, ele não está... Já começa mostrando uma dualidade, né? Uma interdependência de uma parte e de outra. Então, e aí ele diz, mesmo que sejam muitos membros, eles estão construindo um só corpo, né? E aí ele faz, né, essa analogia desse corpo juntos com o Cristo, né? Formamos aí uma relação, todos nós, como realmente seguidores do Cristo, formamos esse corpo, né, de cristão. E aí ele vai dizendo, seguindo, se a gente for analisar, tal membro é mais importante, tal outro membro é o mais importante. O cérebro é o mais importante. Não, o coração é o mais importante. E aí ele vai fazendo uma sacada muito interessante de perguntas, de questionamentos. Aí ele vai dizer, se o corpo... Desculpe. Se o corpo não constitui de um só membro, mas de muitos, se disser o pé, por que não só uma mão? Aí o pé vai questionar, por que eu não sou a mão? Né? Porque caso deixa ele, o pé, por isso de ser corpo, né? Aí ele vai perguntar, e se a orelha disser, uma vez que eu não sou o olho, não sou o corpo? Porventura deixa a orelha por isso de ser do corpo? Não.
Se o corpo todo fosse o olho, onde estaria o ouvido? Ah, o mais importante é o olho, tá? Então vamos dizer que o corpo é só olho? E aí onde estaria o ouvido, né? E se fosse todo o ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus, porém, pôs, olha só, os membros no corpo, cada um deles assim como quis. A gente sabe que na construção, né, Queiroz, André Luiz veio nos mostrar, através dos seus livros, que a construção de um corpo humano é uma engenharia divina, magnífica. Tudo tem um propósito, é uma grande engrenagem. E não só isso, né? Todo o primor da questão, ela é tratada com um respeito, né? É uma grandiosidade no aspecto da engenharia, no aspecto dos conhecimentos, para que se processe algo que você banaliza com tanta facilidade. Mas realmente estarmos aqui encarnados com esse corpo tão pouco valorizado por grande maioria nossa e muitas vezes por nós também, porque de vez em quando a gente entra nos excessos. Né? Verdade. Mas engraçado isso. Festejamos, vamos dizer assim, dando uma lapada no corpo. Maltratando o corpo, em maioria das oportunidades. Não é? Quando a gente deveria festejar com o maior respeito e dignidade com ele também. Porque eu fico imaginando, qual a necessidade dos excessos? Né? Que só trazem problemas. Malefícios. Né? Vamos lá. Então, é bem interessante esses aspectos de ponderação. Então ele coloca, né, dizendo que Deus colocou cada um onde ele quis. E a gente entende Deus e o quis como essa construção divina, né, a engrenagem, importância, né? Exatamente. E necessidade. Então. E o objetivo. Aí ele ainda continua, né? Se tudo não fosse senão um só membro, onde estaria o corpo? O corpo é formado de muitos membros. Então, o corpo é um só, mas os membros são vários. E são essa construção forma a unidade. Tudo forma Exatamente. Unidade. É isso que ele vem falar. Veja, a sabedoria de Paulo. Ele vai falar de algo simples, aos nossos é simples, mas extremamente profundo. Porque ele vai falar do múltiplo e da unidade. Né? Da importância de cada membro, que se não tiver, não forma. É importante, né? Você vai falando aí, a gente já vai chegando um pouco mais na frente, né? Você vê que a unidade, quando ela está na sua perfeição de consenso e realização, assumindo cada um a sua responsabilidade para que foi criado, obviamente, chegar à unidade é simples, é fácil e objetivo. Agora, imagine o contrário. E com a humanidade a gente vê muito isso, né? E aí ele vai trazendo mais reflexões para nós. Ora, aí ele diz, o olho não pode dizer à mão, eu não necessito dos seus préstimos. Né? Um olho bem orgulhoso diz, não, eu não necessito dos seus préstimos. Nem também a cabeça não pode dizer aos pés, vós não me sois necessários. É possível, gente, a gente imaginar isso? De forma nenhuma, né? Então, olha só que ele diz, todavia, os membros do corpo que parecem mais fracos são os mais necessários. Né? E os membros do corpo que reputamos por mais vis, a esse cobrimos com mais decoro. E os que não são impúdicos, os recatamos com maior decência. Então ele vai mostrando as disparidades, né? Como a gente vai não valorizando a nossa estrutura do corpo, lógico, trazendo essa analogia para o contexto da relação nossa com Cristo. No fundo, ele vai buscando para o que Emmanuel, né, canaliza aqui os nossos esforços para a questão de cada membro desse agir em uníssono, assumindo a sua responsabilidade ao conjunto. Você está antecipando. Vamos lá.
É tão interessante quando a gente vê a muito. inteligência, né, sendo... É incrível como realmente Deus age. Muitas vezes a gente acha que está ao léu e sozinho e abandonado. Verdade. Olha a mensagem de quanto tempo atrás, né? E já Emmanuel resgatando ela na época de hoje e a gente ainda ficando maravilhado com ela. Então ele vai trazendo, Queiroz, dizendo que Deus modelou o corpo dando honra a todo o sistema, né? Olha só, Deus, achei lindo isso, modelou o corpo dando honra, né? Para que não haja desarmonia no corpo, mas sejam mutuamente solícitos seus membros. Por isso que eu disse, você já antecipou o que eu ia falar. Emmanuel vai puxar esse... E se algum Três membro padecem todos os membros, né? Ou se algum membro é glorificado, regozijam-se todos os membros. Aí ele vai trazer agora, fez toda essa analogia com o corpo, aí ele diz, vós, pois, sois corpo do Cristo e membros dos membros. Imaginemos essa responsabilidade para formar uma unidade no Senhor da vida. Olha só, trazendo a alegoria de Paulo para a nossa realidade como cristãos em plena virada do ano. Isso. Né? E aí ele vai fechando, já chegando perto do versículo que nós vamos falar, ele vai trazendo, mostrando, né, que existem alguns dons, né, que ele coloca. Existem aqueles que são profetas, existem aqueles que são doutores da lei, que fazem prodígio, que têm a graça de curar, os que assistem seus irmãos, os que governam, os que falam por línguas, o que interpretam pregações. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? Fazem todos prodígios? Têm a graça de curar doenças? Falam todos muitas línguas? Todos podem interpretá-las? Então ele vai mostrando que são o quê? Cada um com a sua potencialidade. Exatamente. Né? E aí chega o nosso versículo, quando ele diz, procurai, ou seja, cada um é diferente, cada um tem o seu objetivo. Dentro disso, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Fantástico o fechamento. Fantástico. Do capítulo 12, no versículo 31 de Paulo aos Coríntios. E vamos ver o que é que nesse primeiro dia do ano de 2020 Emmanuel quer nos deixar para refletirmos, né, Queiroz? Exatamente. E ele, né? Boa noite, Marli, seja bem-vinda. E ele já começa, né, na primeira base, falando sobre um aspecto que eu acho que... Acho não. Nós temos que adquirir até a certeza do fundamental. Olha o que Emmanuel diz já no primeiro parágrafo. A ideia de que ninguém deve procurar aprender e melhorar-se para ser mais útil à revelação divina é muito mais uma tentativa de consagração à ociosidade do que anseio de humildade incipiente. Lembrando que quando ele fala aqui incipiente com C, né? Incipiente com C, porque existe o incipiente com C e o incipiente com S, né? Ele fala aqui de ignorância, né? Que inicia, aquele que está no processo inicial, no começo, né? Um iniciante, um principiante, certo? Então, já no segundo, ele vai nos mostrando o que é a vida, com relação ao aspecto que estamos inseridos, que é o aspecto de evolução, né? Ele diz:
A vida é curso avançado de aprimoramento, através do esforço e da luta. E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Porque desde que o Cristo preparou essa casa bendita para todos nós, sem dúvida, nós já crescemos bastante, porque a reencarnação ela é o ponto fundamental para entender o aspecto divino em sua essência de significado maior, de perfeição absoluta. Sem a reencarnação, Deus não parece um ser que criou um processo perfeito. Sempre falta alguma coisa. Quando a gente consegue encaixar e entender a reencarnação no processo, aí sim a coisa fica bem mais fácil. E entendendo a reencarnação, a gente pode fazer com o uso do que Paulo fez para ensinar essa analogia da responsabilidade múltiplas de cada parte do corpo, não importa maior ou menor, mas o que importa é que em essências todas têm importância e a devida, colocação no processo de como é que se diz? De uso, de assumir a sua responsabilidade no processo a que lhe compete, na estrutura total da unidade, para que a unidade, que é o corpo, ela consiga agir, executar suas tarefas, dar a ênfase ao processo de burilamento do espírito de forma sustentável, de forma com saúde. Quando qualquer dessas estruturas faltam, obviamente, o processo ele tende a ficar difícil, mais difícil. Quanto mais eu prejudico, quanto mais eu leso, mais acentuadamente, proporcionalmente à gravidade, vai também aparecendo circunstâncias que farão com que a marcha fique mais pesada. Então, trazendo essa analogia desse conjunto para a analogia do corpo cristão, onde cada membro sou eu espírita, você católico, você evangélico, você ateu, você budista. Sim, porque a gente pega pela estrutura do que o Espiritismo nos ensina, e nos categoriza como verdade espiritual, que o Cristo ele é o governador do orbe. O Senhor que, com a sua magnitude, com o seu processo de governança, ele rege todo o processo educativo de todas as almas aqui inseridas. E ele vai alcançar do mesmo jeito, seja cristão ou não seja cristão, o indivíduo seja ateu, agnóstico ou não importa, desde que ele esteja inserido no globo, ele está sob sua égide. E, inclusive, a gente não pode também excluir os animais, as plantas, porque também faz parte desse conjunto. A gente pegando agora a Mãe Terra, Gaia, como muitos falam, como essa unidade maior. Então, quando ela está equilibrada no seu conjunto, tudo vai bem para todo mundo. Como acontece com a gente começa a desequilibrar os aspectos da natureza, obviamente vai trazer as consequências. Pode trazer, inclusive, o desgaste a ponto de exaurir recursos, e a gente realmente é que vai arcar com as responsabilidades e
os agravos desse processo. Então, tudo a gente verifica. No conjunto dessa unidade, tudo tem uma questão de assumir a sua responsabilidade, o seu atributo de ação, a sua atitude dignificada, coerente com o processo inserido, para que o conjunto realmente chegue lá. E nesse contexto, fica a pergunta de Emmanuel, né? A vida é curso avançado de aprimoramento através do esforço e da luta. E se a própria pedra deve sofrer o burilamento para refletir a luz, que dizer de nós mesmos, chamados desde agora a exteriorizar os recursos divinos? Porque Deus, quando nos cria, Ele nos cria em essência seres lucíferos, né? Somos luz, somos amor, somos integridade. E então a gente precisa exteriorizar esses recursos que cada um de nós temos. Você ia falar alguma coisa? É interessante isso que Emmanuel nos coloca a refletir, né, Queiroz? Porque ele vai trazendo nessas dois pontos que você leu. Primeiro, a gente não pode utilizar como pretexto, né, para ser útil a revelação divina sem procurar aprender e melhorar. Porque o próprio processo, como você falou, da revelação divina é um processo de progresso, de melhoramento, de transformação. E quanto mais nós nos esforçamos a melhorar, não só a nossa conduta moral, mas nos aperfeiçoar como pessoa, nós vamos servir melhor. Né? A gente sabe que o mundo está no desenvolvimento tecnológico e da ciência muito mais avançado do que o desenvolvimento moral. Logicamente, nós sabemos que vai chegar um dia que vai haver um equilíbrio entre essas duas forças. São forças importantes. E nós precisamos estar atentos, porque a gente não pode parar no tempo a dizer que nós estamos, não, é porque agora Deus vai fazer por mim, né? Deus, eu vou ficar aqui na minha, vai cair do céu. E não é assim. Deus já nos deu todas as possibilidades. Cabe a nós colocar a mão na massa e transformar os nossos dias, transformar a nossa vida, buscar compreender, estudar, analisar, né? Nos aperfeiçoar. Isso é muito importante que a gente compreenda nesse primeiro dia do ano. Quais são os objetivos, quais as minhas necessidades de aprimoramento moral, pessoal. Principalmente a moral, Mariledes, né? Porque o que o Cristo, né, nos ensinou, o que o Cristo mostrou que nós temos potencial de realizar em termos da integridade, e o próprio Kardec, ele pega, né, falando da educação moral como essa ferramenta essencial para que a mudança necessária de toda a sociedade se faça no sentido de trazer aquele mundo tão sonhado por todos, mas ao mesmo tempo tão pouco tratado a nível de esforço pessoal, sabe? De responsabilidade íntima, minha, sua, porque o que é que a gente faz? A gente joga no contexto, não, que tudo está acontecendo porque a responsabilidade é do governo, porque a responsabilidade é do prefeito, porque essa responsabilidade é do vizinho, né? A responsabilidade é... Ou seja, a gente nunca assume que também nós estamos deixando de fazer a nossa parte no processo. Por isso que tudo está aí. É verdade. Porque é com base no esforço individual, em fazendo cada um a parte que lhe compete, né? Essa autoanálise que a gente tanto fala, né? A gente pula ondinhas, aquele processo que a gente viu, né? Que bem interessante, que na mudança de ano a gente promete tanta coisa boa. Tem gente que dá aqueles 7 pulos nas ondas do mar, né? Prometendo esforços de mudanças, mas o respeito, a integridade, né? O esforço
que deveria ser empregado no sentido da mudança íntima, interior. Ele não se promove, ele não se processa. A gente vai protelando e continuando caindo nos mesmos erros, nas mesmas mazelas, e entrando nas mesmas ou piores dificuldades. Porque o progresso, a gente já viu isso várias vezes, ele flui, ele vai no ritmo da lei natural. Agora, se eu estou colaborando no processo, ótimo. Eu estou nadando a favor da corrente e para mim o esforço é diminuto. Mas se eu estou acomodado, se eu estou só na promessa, se eu espero, na atitude que o outro mude primeiro para depois eu fazer a minha mudança, ou acho que a responsabilidade não é minha e que por isso, tanto faz como tanto fez, obviamente, nesse processo, nessa forma de pensar, de agir, eu estou nadando contra a corrente do progresso. Aí imaginemos quão é mais cansativo, quão é mais difícil a trajetória quando a gente rema, quando a gente nada contra a corrente. Paremos para refletir nesse sentido. Sem dúvida, várias pessoas, você, eu, a gente deve ter falado, mas 2019 não foi um ano fácil. Ah, meu Deus do céu, aconteceu tanta coisa, tá um troço, Mas o que você tem de responsabilidade nesse troço? O que eu, Mari Lourdes, temos de responsabilidade nesse troço aí que tá, Não precisa pensar nisso. Só fechando antes de você falar, Emmanuel diz, ninguém interrompa o serviço abençoado da sua educação. É sua, não é de ninguém. É minha, não é de ninguém. A pretexto de cooperar com o céu, Porque o progresso é um comboio. Olha o que Emmanuel diz sobre o progresso. O progresso é um comboio de rodas infatigáveis que relega para trás, deixa para trás os que se rebelam contra os imperativos da frente. Fantástico, era isso que eu ia ler. Então a gente fala muito de educação. A gente fala, e um conceitozinho aqui, sobre a história da educação moral, que eu puxei do site cismael.com.br, num artigo sobre educação moral. Espiritismo. Ele nos faz essa reflexão aqui, O tema é bem, eu acho que dava isso aqui, o nosso tempo aqui já tá. É diminuto, mas vale a pena. Gente, a gente tem um ano, o ano começou agora, A gente tem um ano inteiro para refletir a nossa conduta, mas não deixemos para o dia 31 de 2020 o pensamento em uma nova promessa de mudança, não. Verdade. A gente precisa pensar no aqui e no agora urgentemente, porque se a coisa está feia, eu faço parte desse processo. Eu estou colaborando ou deixando de colaborar no sentido da coisa estar do jeito que está, E a gente precisa aprender a levantar a nossa cruz, porque muitas vezes não é fácil, muitas vezes exige a gente sair da zona de conforto, a gente fazer sacrifícios, A gente deixar o orgulho para trás, dar a mão à palmatória, assumir que errou, mas ter a ciência de poder fazer melhor, fazer diferente. Porque progresso, meus irmãos, quando eu falo progresso, quando o Espiritismo fala de progresso, quando Jesus nos traz o sentido do progresso, a gente tem que levar em consideração que ele tem que valer para todo mundo. Lembra da integridade do corpo que Paulo fala? Cada membro é precioso e não pode ser deixado para trás.
tem que assumir a sua responsabilidade de conjunto. Então, tudo que eu ver que vai me beneficiar, mas vai trazer consequências desastrosas, ou vai deixar de beneficiar, ou vai retirar de outros, então não aceitemos, né? A gente deve começar a pensar no individual para o coletivo. O que é bom para mim tem que ser bom para todos. O que for ruim para mim vai ser ruim para todos. Saindo disso, é mera especulação, é mera formalidade, é coisas do orgulho, da vaidade, da ambição e do comodismo de não querer mudar. Porque mudar, eu tenho que pensar num conjunto, né? E olha o que o site Cismael nos traz. É uma pergunta bem interessante que eu tenho certeza que nessas vertentes atuais, onde a gente vê brigas e brigas, né? Conceitos que sinceramente eu não sei para que a gente ficar batendo a cabeça nessas ideologias fulgares. E a gente bota até o nome de direita, de esquerda, de centrão, de não sei o quê. Divisões. Divisões. Porque o que é esquerda? O que é direita? O que é centro? Dentro do contexto dessas questões divinas do processo evolutivo, né? É bom a gente refletir. E olha que interessante. A educação moral é um tema controvertido, o autor fala. Por que controvertido? Né? Para muitos, há necessidade de se ter uma matéria nos cursos de segundo grau. Escola normal. Para a educação moral. Para outros, não. Pois a educação está sempre presente nos atos do dia a dia. Né? Aí, olha a pergunta. É possível uma educação moral? Para nossa reflexão. Quem educa quem? Outra pergunta. A moral evangélica evangeliza? O desenvolvimento desse assunto versará sobre a ética e a moral, a educação moral e a contribuição do Espiritismo para o entendimento do problema. Né? Aí eu peguei o ponto. Então, essas reflexões, aí quando ele pega o conceito, né, de educação, só para fechar isso aqui, que o nosso tempo realmente é curto, mas o tema você vê como o tema é gostoso, como o tema, né, uma coisa vai puxando outra. Né? Ele diz, educação é a transmissão de valores e conhecimentos acumulados de uma sociedade. Etimologicamente, provém de duas raízes, que isso a gente até vê, né, nos processos naturais. Educare, que é criar, alimentar, e educere, direção para fora. Daí surgem dois conceitos diversos e opostos da educação, diversos e opostos. Ou seja, um conceito de fora para dentro. Um ensino autoritário. Um ensino autoritário. Outro de dentro. De dentro da criatura para fora. Liberalismo. Aí eu pergunto, qual desses conceitos está certo ou qual desses conceitos estão errados? Nenhum, nem outro. Porque no processo de educação a gente tem que ter as ferramentas tanto do exemplo de quem está de fora, aí é o diferencial do que a gente vai mostrando para a nossa geração que está à nossa mercê, né, dos nossos filhos, dos nossos descendentes, e também aquilo que
ainda temos muito de dentro para trabalhar em nós, em conceitos, em atitudes, para de fato seguir Jesus, guia e modelo. Moral, ele termina dizendo, é o conjunto de normas de comportamento que orientam o ser humano para a realização do seu fim. Olha que interessante. Então, qual o meu fim? Qual o seu fim? É aquilo que aceitamos como válidos do ponto de vista do que é bom. Para a nossa reflexão. Né? E aí, Mary, continua aí a leitura com relação ao que Emmanuel, ele é indispensável. É indispensável avançar com a melhoria consequente de tudo que nos rodeia. E o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. Ou seja, né, a gente precisa entender que nós precisamos estar melhorando em tudo que nos rodeia, ou seja, em todos os aspectos que nós estamos envolvidos. Nós precisamos estar nos melhorando nas relações sociais, nós precisamos estar melhorando nas relações familiares, nós precisamos estar melhorando também a nossa visão de nós mesmos, né? Para que a gente possa, como lá no início a gente falou, possamos servir melhor, para que a gente possa entender o objetivo, enfim, como ele diz aqui, né? E o Evangelho não endossa qualquer atitude de expectativa displicente. A gente não pode estar nesta vida displicentemente, não valorizando as coisas que precisam ser valorizadas. O entendimento de cada dia, com que cada coisa nos aparece no nosso dia. Como nós podemos fazer o melhor neste dia, né? Então, se a gente buscar isso, ser melhor não é que ser melhor que o outro, é ser melhor conosco mesmo. Perfeito. Né? Então, se eu fiz isso hoje e aquilo vai ocorrer de novo, será que eu posso fazer melhor? Será que eu posso auxiliar melhor? E isso gera aprendizado, né? Porque o processo do aprendizado, ele é prático, né? Na nossa vivência prática, porque o Evangelho nos mostra o caminho, mas nós precisamos colocar essa educação, esses conceitos que o Evangelho traz na nossa vida diária. Senão, é apenas conceitos, né? Então, os conceitos, eles precisam ser internalizados para que eles possam tomar vida, principalmente a questão moral que o Evangelho nos traz, né, Queiroz? Exatamente. E aí ele continua, né? A palavra de Paulo é demasiado significativa. Dirigindo-se aos coríntios, o apóstolo da gentilidade exorta-os a procurarem com fervor os melhores dons. De dentro para fora, né? Que é o que nos falta. A gente já vive muito esse processo de educação por imposição, né? Pelo ordenamento de fora, né? De fora para dentro. Mas a gente precisa começar a viver a essência do dentro para fora, desse processo de educação que é o de dentro para fora. Porque quando se combina com os dois, obviamente a coisa vai somando, é o equilíbrio. Sim. Né? Porque o que é que adianta eu passar a uma geração, uma imposição de uma educação sem o exemplo, sem a melhoria de conduta, sem a retidão de propósitos, sem melhores escolhas, sem uma ética de fato cristã. Não é? O que é que está servindo? Só está continuando a colaborar com o processo e com as consequências que aí estamos vendo. A gente precisa falar como Paulo, termos essa base de contexto de coletividade para a unidade. É imprescindível, ele diz, nos disponhamos a adquirir as qualidades mais nobres de inteligência e coração, sublimando a individualidade imperecível, que é o ser espiritual, sublimando quem somos de fato, filhos da luz, né?
E aí ele continua dizendo: cultura e santificação, através do trabalho e da fraternidade, constitui dever para todas as criaturas. Então ele já dá aqui o caminho. Né? Não existe você ficar, eu estou salvo, ou eu sou uma pessoa da luz, se você não estiver no trabalho da fraternidade, olha só. Cultura e santificação através do trabalho da fraternidade constitui um dever para todas as criaturas. Né? E aí fecha, né, Queiroz? Você já leu esse 7? Não, já. Acabei de ler. Então vá continuando aí, que eu vou copiar e colar para jogar lá para o pessoal. Autoaperfeiçoamento, ele fecha dizendo, é obrigação comum. Autoaperfeiçoamento. Tudo isso que Paulo traz, tudo isso que Emmanuel traz, o que a gente ponderou, é para que a gente entenda o nosso autoaperfeiçoamento. Então, o autoaperfeiçoamento é uma obrigação comum. Busquemos, zelosos, a elevação de nós mesmos, assinalando a nossa presença, seja onde for, com as bênçãos do serviço a todos. E tão logo estejamos integrados no esforço digno, dentro da ação pessoal e incessante no bem. O alto nos descortinará mais iluminados caminhos para a ascensão. Porque é uma via que não cessa, né? É a história dos talentos. Hoje eu recebo um talento, um irmão recebe 2, outro recebe 1 igual a mim, outro recebe 4 talentos, mas são talentos sob nossas responsabilidades para serem trabalhados no melhor que eu puder fazer, que você puder fazer, que cada um de nós pudermos fazer nesse conjunto, na busca para a unidade com Cristo. Agindo assim, cada um de nós, sem dúvida, faremos um ano de 2020, de 2021 cada vez melhor, porque esse melhor ele vai abranger o conjunto do todo, porque pensar com Jesus é pensar sempre na coletividade, não só das pessoas, também a coletividade envolvendo a natureza, né? Pedra, mato, bicho, ar, né? Água, enfim, pessoas também, enfim, tudo. A gente vai aprendendo a sermos melhores e nesse processo de ascensão o Pai vai a gente vai conquistando junto ao Pai a possibilidade dele confiar cada vez mais em nós e depositar em nós mais talentos para darmos contas. E assim sucessivamente até o processo da minha cristificação, da sua cristificação, da nossa cristificação. É isso aí, né, Mary? Realmente, tudo com a virada do ano, tudo com as promessas de dias melhores. E é isso que o Cristo, a espiritualidade, espera no conjunto para cada um de nós. É isso aí. Temos poema? Sim. Então, vamos lá, né? Hoje é um feriado nacional, né? Dia da Fraternidade. Universal. Inclusive, em alguns outros países também é comemorado. Não é? Então, o dia que traz essa sensação de fraternidade. Exato, fraternidade, né? E fraternidade a gente entende como esse processo de paz também. E aí Maria Dolores traz uma bela mensagem com o título Cantigas da Paz. E ela começa dizendo assim: porque um anjo da paz lhe aparecesse, interrogou-lhe um homem triste e aflito. Anjo bom, que fazer para guardar-te a luz da paz que trazes do infinito? E aí o anjo responde: foge, amigo, do azedume, da mágoa, da aspereza. A santa escola da serenidade brilha no coração da natureza.
Medita nas lições da fonte calma, que ampara e serve prosseguindo além. Se a pedra surge, aprende a contorná-la e continua em paz, fazendo o bem. Demora-te na praia e vê nas águas a imensidão do mar, que é apenas sondas. Banhaste renovando força e vida, sem alterar-lhe o ritmo das ondas. Estuda a árvore, enorme e frodejante, trabalhando sem perda de minutos, sofre, produz e entrega-se a quem passa, sem tomar posse dos seus próprios frutos. Fita o céu estrelado, olha a campina, deixa que a brisa te acalante o rosto, pensa no chão que te garante o passo, o ar que consomes não te cobra imposto. Não firas a ninguém, não guardes culpas, um dia deixarás o mundo aí. Resguarda-te no bem, trabalha e serve, enquanto ao resto Deus fará por ti. É isso aí, meus irmãos. Obrigado pela companhia maravilhosa de todos vocês. Uma excelente virada de ano. Quer dizer, já virou, né? Mas virada de ano, virada de vida, virada de compromisso, né? Assumir a responsabilidade que temos perante a vida, perante Deus. Um beijo no coração de todos e lembremos-nos, toda quarta-feira temos esse compromisso aqui com o programa Página Aberta. Fiquemos na paz e até semana que vem. Que possamos estar cada vez mais comprometidos conosco. Jesus sempre em nossas vidas. Até lá. Até lá.